Com o prefeito? Olha, Porque a gente sabe que o prefeito está ligado a outras esferas também que controlam a atuação. Não existiu, era interessante. Teve uma pessoa, então, que deu risada, uma vez deu bastante risada, porque são várias secretarias, né? Então, você tinha aquelas secretarias, por exemplo, o Glênio, que era da parte de esporte, a Cristina da educação, o Zé Roberto, que era da parte de arquitetura, na parte assim de projetos. Então o William, que era, então esses eram mais assim, tinham mais minha visão. E tinha uns outros que tinham uma visão mais tradicional. Então eram duas visões. Ligada ao prefeito Oswaldo ou não? Não, eram todos secretários. Dentro do secretariado, então você tinha uns com essa visão. E você tinha outros com uma outra visão. Então, aí eles brincavam que, por exemplo, o Zé Paulo tinha uma visão mais tradicional. Então, a sala do Oswaldo ficava entre a sala que eu ocupava e a sala que o Zé Paulo ocupava. Então, porque era do Zé Roberto, era planejamento e meio ambiente. Então, aí diziam assim, o prefeito tem que ser de centro porque ele está entre os dois polos. Então, teve uma vez um acontecimento, porque não que o Zé Paulo fosse retrógrado, ele não é, mas eles já eram mais de uma tendência burocrática, a parte, por exemplo, de administração, a parte de obras, a parte de serviços, então eram visões pelo próprio contexto em que atuavam. Então teve uma vez que aconteceu um negócio, tá lá Jaides, não, comigo sempre acontece, porque eu sou muito informal. Então, chega o Marcelo, que era do meio ambiente, falou assim, dona Ada, estou precisando de um funcionário, pedi o funcionário para o meio ambiente, ele fez concurso, tudo, e só está faltando a assinatura do prefeito, já está aí na sala porque ficava tudo para ir para assinar. Eu falei, mas é só isso, Marcelo? Então não tem problema, vem cá. Falei, Jaides, dá licença, que era a secretária, você olha aí nessa pilha de processo e vê se tem assim um processo. A Janine falou assim, tá aqui. Eu falei, só tá faltando uma assinatura. Ela olhou e falou assim, é isso mesmo. Eu falei assim, então Marcelo, vamos lá que o Oswaldo está lá na sala dele, já peço para ele assinar, já está resolvido o seu caso. Quando voltei, o Zé Paulo falou assim, Ada, você tem que ter, mas num ponto ele tinha razão, tá aí a pilha de processo, tem um andamento burocrático para seguir, aqui não é a casa da sogra, você está fazendo da coisa a casa da sogra. Eu falei, desculpe, Zé, desculpa, eu não devia fazer isso, mas tá uma urgência lá do serviço do rapaz, é preferível fazer isso do que empacar lá. É o que você pensa, daí começa, sabe? Então eram coisas, existiam mesmo entre os vereadores. Por exemplo, se um vereador que, como você tem, que era ligado ao Glênio, que tinha muita amizade com o Glênio, que tá até agora ele se elegeu várias vezes. O Itamar, ele é assim, ele é todo também, mas tinha aqueles que eram mais burocráticos. Então, isso é bom, isso até que é bom, mas tem que ao menos ter as duas partes. Então, o que eu senti é que depois da administração do Oswaldo, não teve, porque é que nem um carro, para você dirigir você tem que frear e acelerar. Então você tinha aceleração e freio. Então você depois você sentiu que faltou isso. E depois eu acabei não. A senhora nunca mais esteve no museu? Não, eu passo por lá, mas eu nunca, daí depois eu nunca mais retornei, porque eu vejo que
vamos dizer, eu não vejo toda a programação que é feita agora, eu vejo que é feita lá na Sara Mário Lagos, não sei o que, nunca vejo nada Então, se for para ver o prédio, esse eu já vi, e corro o risco de ver em situação pior do que a já vista. Então, não é. Eu nunca vi assim. Eu vi uma assim, exposição de pintura, não sei o que, mas eu acho que isso daí não é bem, não faz parte. Daí essa que deveria ser lá na sala Mário Lago ou em outra sala lá. Agora, uma opinião da senhora sobre as obras que foram feitas no centro da cidade. A rua que foi construída, uma avenida que foi construída no centro da cidade, que cortou o centro da cidade e cortou também, esfacelou o conjunto arquitetônico histórico ferroviário, a antiga estação ferroviária. Como que a senhora viu aquela mudança do centro da cidade? Olha, que foi inaugurado no final de 2004. Não, eu acho que, por exemplo, assim, para desviar trânsito, ele tem que ter um anel viário. E aquilo não é um anel. Agora, eu não vi em detalhes toda a área, o que eles fizeram em toda a área. Mas ali, por exemplo, na praça, se você, quer dizer, é claro que abriu mais um espaço, mas o Zé Roberto, ele queria fazer que fosse feito um anel viário, tinha um projeto de anel viário que ele já tinha pago para fazer, demandaria algumas desapropriações, e ele pretendia fazer, onde tem um museu em outros locais, calçadões, exatamente para a população caminhar. Agora, eles abriram na praça para a população não ficar toda andando para a rua, porque senão nunca ia caber na calçada. A população, porque tem inclusive uns postos que você tem que andar de lado. Então, mas o que aconteceu? Você vê que tem para as pessoas assim, que vamos dizer, os mais idosos, tem feito umas grelhas assim para a água. Fica. Para memória. Não, eu não. Para memória, como que a senhora vê essa? Olha, eu acho que descaracterizou o centro. Descaracterizou para memória, mas vamos imaginar que eles dissessem, não tem outra coisa para fazer. Mas então que fizesse uma coisa que não precisava descaracterizar e de uma maneira, porque sempre se construiu, tinha uma praça lá, aquela que em frente ao Rio Branco, o Cinema Rio Branco, que é agora a Ponte de Frontin, que tem agora a Igreja Universal, e depois fizeram em frente aos bares, que era uma pracinha, alguma coisa. Eles poderiam até, não sei por qual acordo, o que houve com a ferrovia, vamos imaginar, não vai passar mais ferrovia, bobagem ficar os trilhos, mas eu acho que não ficou bom. Eu acho que eles ali poderia inutilizar a passagem pelos trilhos, tudo isso, mas porque é até difícil atravessar as ruas ali. Para você chegar, por exemplo, se você está, por exemplo, perto do banco lá do Banês, para você chegar lá perto da igreja, há uma dificuldade na travessia. Agora, bem do ponto de vista da sua formação profissional, né, como professora, educadora, que a senhora sempre foi, como que a senhora vê a presença desse patrimônio, né, em um processo educacional, num processo mesmo de transferência de conhecimentos e de incorporação de conhecimentos da parte de uma criança, de um cidadão que cresce em Jacareí, né? Como a senhora avalia a importância da presença desses objetos, por exemplo, o sítio arqueológico, né? Que foi absolutamente, todos os 4 sítios arqueológicos sofreram por parte dos loteamentos. Qual seria a importância num processo de aprendizagem